Eu sou a Carol, tenho 34 anos. Junto com o Alexandre, meu esposo, nós temos o João Pedro, de 10 anos, e o Bento, de 3. Eu sou de João Pessoa, resido em Criciúma há 11 anos. No meu primeiro pós-parto, eu não segui uma atividade física e eu tive muitas dificuldades com relação à minha recuperação. Desde criança, eu venho com alguns diagnósticos relacionados a problemas de coluna, como escoliose, lordose, frouxidão ligamentar. Então, assim, todas essas condições, todos esses diagnósticos, eles vinham junto com uma orientação de buscar uma atividade física, um fortalecimento muscular, para poder ajudar e ter mais uma qualidade de vida melhor, né? Após o nascimento do meu segundo filho, ali por volta de 60 dias depois, eu busquei, né, pesquisar ali a respeito de um profissional que pudesse me acompanhar nesse retorno, na verdade, assim, nesse começo de uma vida mais voltada a uma atividade física, né, que pudesse ter uma constância. Das minhas principais dificuldades ao retornar à atividade física no pós-parto, eu posso relacionar principalmente a questão da fadiga, né, porque a gente vem de um processo ali com privação de sono, né, com muita privação de sono. Pós-parto, ele é isso, né. Então, esse cansaço muitas vezes faz a gente pensar se realmente é a hora de descansar ou a hora de seguir com uma atividade que pudesse, né, dar uma condição melhor. Comparando os meus resultados após as atividades físicas, eu principalmente comparo com relação aos pós-partos dos meus 2 filhos, né? Até porque eles têm diferença entre 7 anos. Então, na minha primeira gestação, por mais que eu tivesse apenas 23 anos, eu tive um retorno após ele muito diferente do que eu tenho hoje com atividade física, né, com o meu filho de 3 anos. Eu treino há mais ou menos 2 anos com a consultoria da Fran, e as principais mudanças que vejo no meu corpo, além da condição física, né, da disposição, que estão relacionadas também a contornos musculares que eu já não observava mais. Na verdade, que eu nem tinha antes das gestações, né? Eu consigo observar hoje após os treinos, né? Continuando esse trabalho. A gente teve ganhos bem expressivos relacionados a fortalecimento muscular, definição. É perceptível a diferença entre meu abdômen, glúteos, né? A gente tem um pós-parto com glúteos bem caídos, né? Então, junto com esse trabalho de força, cardio, mais nutrição focada especificamente nesse trabalho, os resultados são visíveis e consideráveis. Quando eu resolvi contratar a consultoria para acompanhamento de retorno aos meus treinos, eu estava apenas com 60 dias no pós-parto. Então, eu estava amamentando, né? E eu pensei que voltar aos poucos seria o caminho mais adequado, até por causa da dependência, né, de que a gente precisa estar disponível a 24 horas para o nosso bebê. Então, eu me preparei em casa para fazer esse retorno, treinei por um período, né, junto com a consultoria da Fran, e mais ou menos 6 meses depois, eu vi que a gente poderia dar um próximo passo, né, até porque o bebê já estava um pouco mais dependente, mas que a gente gostaria ter uma disponibilidade de tempo melhor. Então eu teria uma escolha entre me investir um pouco mais nos pesos em casa ou realmente voltar para a academia, que foi a minha escolha na ocasião. E foi tranquilo, até porque eu já tinha uma consciência corporal melhor, que trouxe justamente esse período que a gente treinou em casa, né, uma consciência de respiração, né, o que a consultoria da Fran bate muito, né, relacionado à consciência de respiração junto com o movimento, que é fundamental para que a gente reduza questões relacionadas à diástase, a reabilitação do abdômen, né. Então isso me deu uma condição melhor para esse retorno na academia, que foi super tranquilo depois. Eu defini fechar com a Fran, né, na consultoria, depois de pesquisar com alguns outros profissionais, mas a gente fechou principalmente pela confiança, né? A Fran, ela mostra muito conhecimento, ela é especialista no assunto,
tanto relacionado a mulheres como no geral, né? Mas principalmente nessa questão do pós-parto. Então, além de ter todo esse conhecimento técnico, ela tem o conhecimento prático, né, da vivência como mãe, e isso me passou muita segurança. Minha experiência utilizando o aplicativo da Fran foi super tranquilo. O aplicativo é didático, autoexplicativo, qualquer dúvida também existe o suporte por trás disso, mas ele por si só dá muita informação, então dificilmente você vai ter algum tipo de dificuldade de utilizar ou de realmente de compreender o treino. É realmente bem explicado. Existe um apoio por trás da consultoria, né, que também é utilizando o WhatsApp. Então, ao momento que precisar, né, essa consultoria ela consegue nos auxiliar em dúvidas de execução. Hoje, se precisar indicar a consultoria da Fran para alguma amiga minha, indico de olhos fechados, porque eu sei muito bem e para mim funcionou bem, né, nesse sentido de estar com ajuda especializada, e isso é fundamental para que a gente tenha constância, para que a gente consiga, principalmente, ultrapassar essas barreiras que a gente tem muito além do normal, além do pós-parto, né? Então, a gente consegue ter uma confiança e juntos evoluir nesse processo ali de retorno às atividades no pós-parto.